Sejam bem-vindos, eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos abrir o caderno em mais uma questão ETEC. Vamos começar pelo enunciado. Suponha que um caçador mal intencionado seja perseguido pelo curupira. Bom, ele parte de um ponto P na floresta, caminha 6 km a leste e 16 km para o sul, quando percebe que está em uma clareira. Então, aqui a gente já começa a imaginar os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, em um plano cartesiano. Continuando. Para sair da floresta, ele então caminha 10 km para leste e 4 km para o norte, chegando ao acampamento A. Logo, é correto afirmar que a distância em linha reta, em quilômetros, entre o ponto P e o ponto do acampamento A é igual a. Então, olha, aqui a gente já consegue imaginar, como eu falei para vocês, aí, os pontos cardeais, norte, sul, leste, à direita, e oeste, à esquerda. Bom, vou fazer aqui com uma cor verdinha. Ele vai começar aqui, vamos imaginar que ele vai começar aqui o ponto P, é bem aqui no centro do nosso sistema de eixos, né, dos pontos cardeais aqui. Então ele vai andar 6 km em direção ao leste, né, seria equivalente aqui ao nosso eixo X no plano cartesiano, né, 6 e 16 km ao sul, hein? Então ele vai descer aqui, ele vai chegar no menos 16. Se o P, né, se o ponto P para nós aqui for o 0, 0 do sistema, então ele vai chegar aqui no menos 16. Tá? Então aqui ele chegou no ponto 6 em X e menos 16 em Y. Tá? Aqui então a gente está colocando, né, X e Y. Tá? Bom, depois ele vai caminhar mais 16, mais 10 km para leste. Então ele anda aqui mais 10, né, 10 km. Então ele vai, se ele está no 6 aqui, ele vai chegar no 16 aqui, ó. Tá? Então ele vai chegar aqui no, olhando aqui em X, né, ele vai chegar no 16. E ele vai andar mais 4 km ao norte, em direção ao norte. Bom, 16 menos 16 mais 4, então ele chegou aqui em menos 12, tá? Então vamos anotar aqui, ele chegou aqui em menos 12. Tá? Então o ponto A, que ele está falando, né, que é o acampamento, né, ele vai estar aqui em 16 em X, né, pensando que o norte nosso aqui é Y, tá bom? É o nosso eixo Y. E menos 12 em Y. Então a gente já tem as coordenadas dos dois pontos e ele quer saber a distância entre esses dois pontos, entre P e A. Né? Então, vou traçar aqui uma outra cor. Ele quer saber, traçar aqui uma reta. A distância em linha reta, ele deixa bem claro isso no enunciado, né? Em linha reta, entre o ponto A e o ponto P. Olha, aqui a gente já consegue imaginar um triângulo, correto? Então vamos desenhar aqui, ó. Então aqui eu tenho o ponto P, que é o meu 0, 0, x e y, né? Coordenadas do plano cartesiano, né? X e y. E eu vou chegar aqui no ponto A, de 16 em X e menos 12 em Y, tá? Então aqui você já consegue meio que imaginar, né, um triângulo retângulo. Bom, a distância percorrida em X, a gente costuma chamar, né, a diferença, né, aqui entre o ponto A e o ponto P medido em X, a gente chama de ΔX. Tá?
que é o total, é o resultante, né, do quanto ele de fato andou em x. E o quanto ele andou em y no final da história, né? Ele foi para menos 16 e depois voltou para menos 12. Tá? Então ele acabou caindo aqui no menos 12 em y. Tá? Então esse é o delta, nosso delta y. Né? Como é que a gente calcula isso aí? Né? Então delta x vai ser o x final menos o x inicial. Tá? Então você pega lá o x final menos o x inicial, coordenada, tá bom? Então, delta x vai ser igual, então, o 16 menos 0. O x inicial nosso é 0 e o y inicial nosso é 0. Né? De modo que o delta x é 16. Tá? Então, a rigor é assim que a gente escreve. Tá? A gente calcula o delta x e o delta y. O delta y também, por sua vez, então vai ser o y final menos o y inicial. O nosso y final é menos 12. Menos 0. Tá? Bem, aqui vai dar menos 12. Aqui, olha, olhando esse triângulo, então essa distância que seria a hipotenusa desse triângulo, né? Que é o que a gente quer calcular aqui, que é essa distância. Então a gente pode falar que D, que é a distância entre A e P, vai ser igual D ao quadrado, né? Lembrando Pitágoras, seria igual a delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Ou, né, melhor, o D é igual a raiz de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Tá bom? Quem que a gente tem aí como delta x e delta y? Então nós temos, escrevendo aqui mais uma vez, D vai ser igual a raiz de 16 ao quadrado mais nosso menos 12 ao quadrado. Tá? Quando você tem aí, né, a multiplicação de dois números negativos, menos vezes menos, vamos falar assim, né, menos com menos vai ser igual a mais. Tá? Bom, então esse 12 aqui vai ficar positivo no final. O D, então, vai ser igual. 16 ao quadrado é 256. O 12 ao quadrado vai dar 144. Tá? De modo que o D vai ser igual a raiz de 400, né, que é igual a 20. 20 é a alternativa B. Ok? Vamos fazer as multiplicações aqui para você que não lembra. Vamos relembrar aqui. Ó. Quando você vai multiplicar 16 por 16, começa pela unidade, tá? Então, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9, 96. A hora que eu vou multiplicar a dezena, né, a dezena, né, que é o 1 aqui vezes o 16, ó, 1 vezes 6. Então, eu vou pular, vou colocar embaixo o primeiro resultado, debaixo da dezena aqui também, tá? Então, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Tá? E aí, somo, né, eu vou ter 6, aqui você pode pôr um 0. 9 com 6, 15. Vai 1, 256, né, conforme a gente escreveu lá dentro da raiz. O menos 12 vezes o menos 12, da mesma forma, tá? Vai ficar positivo o resultado, né? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Depois a dezena, eu multiplico 1 vezes 2, vai dar 2. Coloco debaixo da dezena aqui. E 1 vezes 1, 1. Né? Aqui você pode pôr um 0. Bom, aqui é só somar 4, 4 e 1, 144, conforme a gente obteve ali. Já a raiz dos 400, né? Então somando os dois aí, aqui muito fácil, né? Não precisa nem, mas vamos lá. Com 144, né? 6 com 4, 10, vai 1. 5 e 4, 9 com 1, 10, vai mais 1. 2 mais 1 mais 1, 4. 400, que é o que a gente tem dentro da raiz. Tá? Se eu quiser tirar a raiz de um número, eu posso fatorar esse número. Então vamos lembrar. 400
divido por 2, vai dar 200. Divido por 2, vai, então aqui, ó, fatorar, né? Vai dar 100. Se eu dividir por 2, vai dar 50. Se eu dividir por 2, vai dar 25. Ainda é divisível por 2? Não, mas é divisível por 5. 5 vezes 5, 25, né? Lembrar da tabuada aí. E aí esse 5 é dividido por 2? Não, mas é dividido por 5 novamente. Ó. Vai dar 1, chegou em 1. Terminei minha fatoração. E aí, a raiz eu tenho que pegar de 2 em 2, tá? Os que são iguais aqui, ó. Então, 2 com 2, 2. 2 com 2, 2. 5 com 5, 5. Tá? E aí eu multiplico, ó. 2 vezes 2 vezes 5. Tá? Isso aqui vai ser igual a 20. Até porque, ó, o que é a raiz do número? Né? É um número que multiplicado por ele mesmo dá os 400, né? Que é a raiz quadrada, tá subentendido aqui, né? Fica implícito. Então, ó, 20 vezes 20, né? Então você vai ter 0 aí, né? Depois 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Tá? Os 400, né? Conforme a gente tem ali. Beleza, pessoal? Então relembramos um pouquinho aí da matemática básica e achamos a distância entre os pontos A e P, né? Ou entre P e A, que é 20, tá? Que é a resposta correta. Ok? Então, continue abrindo o caderno aqui com a gente, no caderno matemático, e até uma próxima questão ETEC.